Graça e paz, querido, tudo bem? Bom dia, como é que estão as coisas? Maravilha. Estamos de novo aqui para mais um questionário resposta. Mas antes eu queria só reformular. De novo, Pat, a gente não desiste nunca, né? Não desisto Não nunca. desiste nunca. Nós somos manobristas. É verdade. É porque o grupo no início acho que tinha mais de 40. E agora, efetivamente participante, vai ter 12. Me parece que, semelhante a outro grupo de leitores, o grupo de leitores anda nessa faixa também. Me parece que houve uma depuração sempre. E me parece que o núcleo é 10, 12 pessoas. Acho que Jesus fez isso, inclusive, né? Mas um deles era o diabo, né? Não, você não há nenhum ali, não há nenhum. Não, amém. Mas eu acho que você que está aí, primeiro você está de parabéns porque você perseverou. Aliás, eu falei perseverou. Aliás, uma coisa importante é sempre mencionar de que é absolutamente necessário, até como estilo de vida do cristão, é ele ser perseverante. Amém. Porque a tendência natural do homem velho é ser negligente com tudo. Já do novo homem, que se renova sempre, a característica essencial é obedecer e a característica essencial é ser perseverante nas boas coisas, hábitos. Por exemplo, leitura da palavra, que nós estamos fazendo. Uhum. Muitos ficaram, porque, de fato, né, também não estamos para condenar, viu? Não, você é louco. Mas é verdade que a leitura da palavra, ela não é simples. Parece que é simples, mas ela não é. E a disciplina da leitura, que é todo o objetivo do grupo. Objetivo maior. Levar os irmãos a essa constância de terem... Imagine que um desses, ou todos esses que estão aí, imagine que eles adquiriram esse hábito, que eles não possam viver mais sem leitura da palavra. Criamos um benefício eterno. Porque o que eles vão receber do Senhor são coisas eternas. Amém. O Senhor, Amém. Ele não dá coisas transitórias, coisas efêmeras. Ele dá bens que permanecem. Isso aí, então... A palavra permanecerá para sempre. Acabou. Né? Isso daí foi o maior benefício. Se continuarem lendo, assim, nessa periodicidade, eu digo para você que foi. Então, você que está aí, irmãozinho querido, eu acho que você... Parabéns, você é um vencedor, um aprovado. Vamos embora para frente, em nome de Jesus. Legal. Então agora é hora de separar os homens dos meninos e a gente vai começar numa missão diferente. Como eu falei, adiantei numa mensagem que eu mandei essa semana, não haverá mais subgrupos. Agora todo mundo vai discutir nesse próprio grupo. Como é que vai funcionar a partir de agora? Eu tenho 10, como houve 12 pessoas que se prontificaram, então 2 pessoas vão ficar juntas num número. Eu vou explicar. E aí, como é que vai fazer? Todo sábado, primeira hora, Patrícia, não sei se você está me vendo, mas depois eu vou te falar, você vai postar a tarefa, ok? Tarefa e você, meu irmão amado, vai chegar, vai ver as questões, passar o final de semana meditando, buscando, conhecendo, respondendo tal, para que até na última hora de quarta-feira, até quarta-feira à noite, o questionário tem que estar respondido no grupo, ok? Até quarta-feira à noite respondido no grupo. Aí de quarta até sexta à noite é a hora da discussão. O que vai acontecer? Cada um que for responsável pela questão específica vai ler todas as respostas relativas à sua questão e vai tentar perguntar para os que responderam de forma diversa o porquê que está diverso. De onde você chegou a essa conclusão? E depois que estimular esta conclusão, a gente vai e você vai mandar o áudio da sua questão. Deu para entender? Deu, e achei muito inteligente, cara. E aí, então, só para você saber, são os 10 pessoas, então, 2 questões, tem 2 pessoas juntas, porque passou. E é o seguinte, se você ficar 3 sequência sem mandar o áudio até quarta-feira, você, como a gente tem 2 vagas sobrando, você vai cair pro nível 2. Nível 2 é só assistente. O cara tá bravo. Então você tem 3, se eu não consegui um, ok, semana que vem, não consegui não, terceira vez não consegui, querido, valeu, próxima semana, quem sabe no próximo grupo você entra mais animado. Mas você não vai entregar Satanás. Não vou entregar Satanás. Não vou falar que é Satanás. Não vou falar, sabia que era aquele que estava escondido entre nós. Mas só para você falar, depois eu vou postar de novo no grupo. Essa questão de entregar Satanás, nós não vimos nesse grupo ainda.
Eu acho que não. Não, então vocês vão ver adiante que vai ter isso aí, que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala assim, entreguei a Satanás. Então, de fato não foi ainda. Não foi. Mas vai aí para frente, aí vocês vão ter encontro com isso aí. Beleza, só para te adiantar, então, o responsável pela questão número 1 vai ser o Lucas, 2, Leda, 3, Jaque do Rio, 4, Bebel, 5, grande velho João Batista. Não, o João Batista é o cara chegado meu, viu, cara? O 6, Maurício parceiro. Maurício chegado meu também, tá parceiro. A questão 7 eu vou dividir entre a Vivian, minha irmã, e a Simone. As duas vão ficar responsáveis pela questão 7. E por que essa formação dessa dupla aí? É porque elas se dão bem. Todos os grupos elas sempre se deram bem aí, a Vivian é ótima, e a Simone também, então vai dar tudo certo. Você sabia que a Simone ganhou o prêmio já? É mesmo? Ela é bruta mesmo? Ela ganhou um prêmio de R$6.000. Divide com nós aí. Não, mas isso já faz tempo. Faz tempo. Só pra mostrar que ela é muito esperta, cara. É mesmo? Que maravilha, não é brincadeira. Um concurso que foi feito numa rádio dessa, ela entrou, lavou tudo, cara. Regaçou todo mundo. Nossa, maravilha. A pergunta número 8 vai ficar com o Ioiô. A número 9 vai ficar com a Dalva. E a 10 é dividida entre a Esther e a Cecília. Entendeu? Essas duas últimas. Por que as duas? Porque foram as últimas que colocaram lá e a gente colocou. E a gente acabei juntando as duas. Então, só para recapitular. Se posta no sábado. E a gente vai tentar sempre fazer no sábado ou no domingo, né? Dependendo da nossa agenda, ou segunda ou terça, que hoje estamos fazendo a terça, pela correria da vida. Você tem até quarta-feira à noite para responder você isoladamente o questionário inteiro. E vai postar no grupo. De quarta a sexta é a hora da discussão. Você vai ler todas elas e vai indagar os irmãos que contrariaram a sua resposta porque eles escreveram isso. Nossa, e você vai buscar tal. E aí até sexta-feira, na sexta-feira à noite, até sábado de manhãzinha, você vai mandar o áudio da conclusão que você chegou, depois de ouvir todo mundo falando. Isso é sábio. Legal? Muito. Vamos pra cima? Bora. Deus abençoe. Vamos continuar na pegada. Espero que seja cada vez melhor. Se você ficar 3, o que acontece com quem fica 3? Sem responder? Ai, meu Deus. Simplesmente você descontinua. Ele vai do nível 1 pro nível 2. O nível 2 é de assistente. Todo mundo, pode ter gente que está como assistente e está ouvindo nosso vídeo. Não deixe de responder conforme você puder. Não deixe de participar da discussão. Isso, não tem problema. Você não está excluído. Você está momentaneamente porque a sua condição não permitiu você. Particular. Do nosso lado, a gente de maneira alguma lança fora ninguém, né? Claro, você falou. Vamos pro questionário então. 23, querido. Vamos que vamos. Primeira pergunta, estamos situando em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Primeira pergunta, as perguntas são mais objetivas dessa vez, mas são muito boas. O que nos proporciona a alegria do Senhor? Vamos ver o que o irmão respondeu aqui, ou a irmã no caso. Olá, Daniel. Olá, Eros. Graça e paz. Vocês estão bem? Eu vou responder a questão número 1 do questionário 23, grupo 1. O que nos proporciona a alegria do Senhor? No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a verdadeira alegria baseada na fé e que independe das circunstâncias ao nosso redor. É uma atitude interior de confiança, esperança e satisfação em Deus. Fiquem com Deus. E aí, pai? A alegria do Senhor, tá certo isso? Ela citou esse texto de Neemias com relação à alegria do Senhor é a nossa força. Tá certo, tá correto, é isso mesmo. Mas quando é que o Senhor se alegra de mim? É a pergunta número 2 essa. Garotinho! Mas sobre isso eles acertaram que a alegria do Senhor tem que ser independente das circunstâncias, é isso mesmo? Na verdade é uma relação pai e filho, é uma relação que as dificuldades elas servem para aproximação. Preste atenção nisso. As provações e as dificuldades servem para aproximação, para ensino, para disciplina, para aperfeiçoamento. Amém. E aí, com certeza, um filho assim que vai... Uma alegria você ter os seus filhos parecidos com você. E aí, do mesmo jeito, o pai com relação a nós, quando ele vê o caráter, o que é dele na nossa vida, ele se alegra, deu certo. Isso é muito parecido com Jesus. Deu certo. Estou vendo o meu filho amado na vida desses menininhos aí, cara. Mas é legal só frisar que o cristão tem que ser alegre, né? Porque o reino de Deus é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas sem o Espírito Santo não tem alegria. Mas com o Espírito Santo você tem alegria mesmo no meio da dificuldade. Isso, independente das circunstâncias. Eu sempre quando eu entro em Uber, faz tempo que eu não ando de Uber,
mas é sempre, no tempo que eu tenho, eu prego a respeito disso, duas coisas essenciais de uma pessoa, é alegria e paz. Ninguém consegue ser feliz, ninguém consegue ser feliz, ou ninguém é feliz, se não tiver, em primeiro lugar, paz. Uma pessoa tribulada, ansiosa, contrário de paz, biblicamente falando, é a ansiedade. Então, uma pessoa extremamente perdida, ela não tem paz. Eu falo de uma experiência minha, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí essas coisas têm que ser neutralizadas no Senhor, na luz do olhar de Deus sobre a minha vida. Isso é uma questão. E a outra é a questão da alegria. Uma pessoa feliz que não é alegre, você cabe isso na sua cabeça? Uma pessoa cristã que não é alegre. Não, só nesse, você imagina, uma pessoa diz assim, eu sou feliz. Você é alegre. Tem que ser alegre. Você está alegre. Tem momentos de dificuldade. Claro que mas é uma sofrimento. pessoa alegre. Ela está feliz. Perfeito. Ela é feliz. Desculpe, ela é feliz. E ela está triste. Está triste. Ela é feliz e está triste. Perfeito. Boa palavra. Perfeito. Boa. Pergunta número 2. Quando é que o Senhor se alegra em nós? Caramba, que pergunta tensa. Resposta da questão número 2. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre e orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que o chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5, do 13 ao 24. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, Pai, responda mais objetivamente, quando é que o Senhor se alegra em nós? Quando, de fato, essas coisas todas que foram mencionadas aqui de 1 Tessalonicenses 5, ela não é conseguida por esforço humano. Ninguém, humanamente falando, consegue isso. Ele só é uma ordem para aquele que tem o Espírito de Deus. E aí ele tendo o Espírito de Deus, ele cumpre tudo isso. Amém. E aí ele cumprindo tudo isso, o Senhor se alegra dele, porque vê em nós a boa obra, aquilo que está de Jesus, verá a boa obra das suas mãos, Isaías 53. Amém. Verá. Amém. A boa mão do Senhor, aquilo que ele fez deu certo, aquilo que ele fez, o Evangelho dá certo. Aliás, o que vai estar na minha lápide? O Evangelho dá certo. Deu certo. O Evangelho deu certo. Deu e dá. Não fiz certo, você continua dando. Fique sempre em testemunho eterno. O Evangelho dá certo. Isso que foi acabado de falar é possível para aquele que crê. O poder do Espírito de Deus na minha vida faz com que o Senhor se alegre sobre a minha vida. Amém. Deu certo. Só repisando, alegrar é fazer o que é a vontade da pessoa. E aí até eu lembro a pregação que eu fiz na ceia retrasada. Aliás, você está pregando demais. Deus seja louvado por isso. Meu Deus. E ele vai falar do adora a Deus. Entendeu? São 5 coisas que Deus gosta, que a gente pensou na Bíblia. Que você ama Ele, ame a Ele, se dedique toda a sua vida a Ele, que você obedeça a Ele incondicionalmente, que você repousa nas promessas dEle, Ele tem prazer nisso, que você agradeça a Ele por tudo. Isso é importante, Aleluia. mas pra você lembrar, agradeça a Deus e alegre o Senhor em tudo. E a propósito, não só você está pregando bem, que o Lucas também está arrebentando. brutal. Ô, rapazinho, presta atenção, pura palavra, não há mérito de ninguém, pura palavra, são de Deus, misericórdia. Presta atenção, burrão. Desculpa. Pergunta número 3. A santificação diz respeito a quais áreas da nossa vida? Ih, caramba, vamos ver aqui. Oi, Daniel, aqui é Leda e eu fiquei responsável por enviar as respostas das questões 3 e 6. A questão 3 diz assim: a santificação diz respeito a quais áreas da nossa vida? A resposta do nosso grupo foi a seguinte: a santificação diz respeito a todas as áreas da nossa vida, porque nos levam a ser parecidos com Jesus. Pois os ensinamentos de Cristo nos levam a uma vida sem imoralidade, ou seja, respeitando o seu cônjuge, não prejudicando o irmão, sem paixões sexuais baixas, sem escandalizar o irmão,
e outras coisas mais. Assim, há uma renovação na vida com o processo da santificação em Cristo. Além disso, é um mandamento divino, pois, sem santificação, ninguém verá a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 11 e Hebreus 12, 14. Essa é a Ledinha, Lê da Águida. Foi bem? Meu Deus do céu, mas é muito chique. Todas as áreas, então, pai? Todas as áreas. Corpo, alma e espírito, é isso? Todas as áreas, até o fim. Isso é uma verdade, é uma luta que temos, mas somos obedientes. Não tem como ser santo, mas quando eu tô na calada da noite no computador, ficar vendo coisas impróprias. Porque na não calada pode. da noite que sugere Ninguém vê. um isolamento, ninguém vê, Deus está ali do lado, eu assim. sei. E está olhando, impressionante, eu creio assim, que Deus olha através dos seus olhos. Olha só, olha o que eu estou dizendo, que Deus olha através dos seus olhos. Então, se você olha para uma pessoa de uma maneira indigna, ele está vendo o que você está vendo, cara. Ele está sabendo o que você está fazendo. Não tem jeito. Ô, Daniel, não tem jeito. Maravilhoso. Gostei muito da participação dela. Muito boa. Parabéns. Mas graças a então, Deus. nada menos do que o 100% deve ser a nossa meta. Sempre. Se tem alguma coisa errada, não conviver com nenhum erro na nossa vida. Não se conformar. Não de se forma conformar. alguma. Porque Não o que aceitar. acontece? Eu tenho aqui um elenco de referências a respeito da luz dos olhos, da face de Deus. Luz da face de Deus. E me parece claro nos textos que eu tenho, alguém um dia, se quiser, eu tenho um monte de texto de Salmo que mostra isso. E quando Deus olha, ele não pode, ele não suporta o pecado. Uma coisa não isto é a fragrância, o odor do seu inimigo. A ponto de Deus virar as costas para Jesus por causa do pecado. Olha, é a fragrância do seu inimigo. Então como é que ele vai se alegrar com o cheiro do seu inimigo repugnante? Misericórdia. E a luz do olho, então ele contempla, ele vê sempre que eu estou andando na luz, a luz do rosto dele. Cara, eu vou dizer para você que com certeza eu estou correndo atrás de viver uma vida segundo o padrão dele, que eu quero agradar ele. Não é alguma coisa assim que eu faço para mostrar para o mundo, para me agradar, não, eu quero agradar ele. Amém. Isso alegra o Senhor, ele viveu uma vida santa, irrepreensível, de modo digno do Evangelho. Aí ele disse, sim, filho, é isso mesmo, estou dentro. Eu quero fazer para te agradar, porque eu sou grato, sou agradecido, eu quero te agradar. Em nome de Jesus. Aleluia. Não podemos nos contentar nada menos do que a santidade do Senão com a santidade do Senhor. Maravilha. Pergunta número 4. Por que Paulo dava graças a Deus pelos Tessalonicenses? Por que Paulo fazia isso? Vamos lá. Boa noite, Jaqueline. Vou responder a 4. Porque Paulo dava graça a Deus pelos Tessalonicenses. Resposta. 2 Tessalonicenses 1, 3 e 4. Por causa da fé deles que crescia cada vez mais. O amor crescente de uns pelos outros, pela perseverança e fé demonstradas por eles, em todas as perseguições e tribulações que suportaram. Obrigada. É isso aí, pai? Perfeito. Ele dava graça por causa disso? O bom porte entenda, a manifestação da vida de Jesus na vida das pessoas. Isso é rico. É fé, esperança e amor. Né? Sempre assim, você pode ver as cartas de Paulo, sempre vira, ele tem até um certo lugar, uma outra conotação, outra expressão, mas sempre essa mensagem esses 3 pontos: fé, esperança e amor. Amém. É sempre assim. Isso aí é o hálito de Deus. É a exuberância da manifestação da vida de Deus na vida do homem que crê. Amém. Da mulher que crê, né? Daquele que crê. Show. Vamos lá, pergunta número 5. Qual é o prêmio que Deus concede àqueles que nos atribulam? Resposta da questão número 5. Esse é o Maurício. Mal. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Segundo Tessalonicenses 1, 6. Então, aquele que causa tribulação à igreja de Deus recebe em consequência tribulação? Tribulação. Você não precisa se preocupar em vingar, não, viu? A tendência natural do homem, de Adão, é o seguinte: o que foi que você falou? Repita que eu vou acertar com você. Eu vou acertar com você. Repita isso, fale outra vez. A verdade é que a vingança não nos pertence. Amém. Senhor, minha vingança, eu retribuirei. deixa quieto. Mas vem, Mas né? você tem o peso da promessa que diz que aquele que te incomoda,
o que incomoda o justo. Salmo 37 diz a mesma coisa, final do Salmo 37. Ele vai ser punido. Ainda que a nossa oração seja, você pai, perdoa porque não sabe o que faz. Essas coisas são interessantes, né? Aquele que é meu irmão, essa é a expressão de Paulo de 2 Timóteo. Aquele que ele fala assim, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Ele diz assim, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Mas na sequência, 2 versículos adiante, ele fala assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam. E aí ele diz assim, ele podia falar que nem falou com o Alexandre, ele falou assim, que o Senhor lhe pague segundo. Não, ele falou assim, que isso não lhe seja imputado. Para o irmão, de fato, você tem que ser muito mais misericordioso com todos, mas especialmente aos irmãos, os irmãos que estão juntos, que de vez em quando o outro escapa a mão de um e dá uma bofetada no outro, se desequilibra, pisa no pé do outro, fala coisa que não convém. Olhar para todos, mas principalmente os irmãos, da misericórdia. Senhor, não lhes atribua esse pecado, deixa para lá, deixa quieto. Misericórdia, Deus. Mas só para frisar que não deve ter sentimento negativo e de vingança e desejar o ódio de ninguém. Não. Porque isso, ainda que haverá recompensa para os maus feitos, não parte do nosso coração o desejo de destruição. Porque a gente não é esse espírito. Antes que eles venham a se arrepender e ter uma mudança total de vida. É o primeiro lugar. Não compensa. Olha, rapaz, esse sentimento de vingança é uma coisa danosa pra gente, viu, cara? Você fica mastigando aquilo, cara, é muito ruim, não pode. Orar para aqueles que perseguem, aqueles que judiam, putz, amar esses caras. Porque a vingança pertence ao Senhor. Lembrando que amor é serviço, né? Amor é cuidado, é zelo. É contribuir. Contribuir com a vida. Por favor. Pergunta número 6, falando de vingança. Qual é a vingança de Deus para aqueles que não o conhecem? Caramba, qual é a vingança de Deus para aqueles que não o conhecem? A resposta da questão 6. Qual é a vingança de Deus para aqueles que não o conhecem? Nosso grupo respondeu o seguinte: o castigo de sua ira e o castigo com as chamas de fogo para os que rejeitam a Deus. Referência 1 Tessalonicenses 5:9 e 2 Tessalonicenses 1:8. Então esse Deus misericordioso um dia virá para se vingar daqueles que não o conhecem e não obedeceram. Eu acho que um bom entendimento é o seguinte, eu negligenciei, renunciei, não quis aquela piscina naquela água maravilhosa, eu desprezei aquilo. Então a pessoa pega, ela vê o filme, a imagem daquilo, de todas as pessoas que deram valor àquilo, se regozijando naquele manancial. Meu Deus. E aí ele fica olhando assim, caramba, eu tinha toda a chance de estar lá. A vingança é o seguinte, você não participa do benefício. Presta atenção, vingança é você não participar do benefício. E uma vingança vai ser isso. Mas não só não ter, mas também sofrer, né? Porque o povo vai sofrer. Esse sofrimento está diretamente relacionado à ausência de Deus, misericórdia. Você clamar, eu digo que é o pior de tudo, eu sempre digo que perder um filho eu acho que é a pior coisa que uma família pode ter, eu acho, nesse mundo. Mas eu acho que ainda pior do que perder um filho é você clamar e não ser ouvido. Putz, você está lá no desespero, você pode gritar, berrar, e soterrada. Meu Deus, você não pode, você não é ouvido. Misericórdia. Pergunta número 7. O que significava para Paulo o viver desordenadamente? O que significava para Paulo? Bom dia, Daniel. Respondendo à questão número 7 do grupo 1. O que significava para Paulo o viver desordenadamente? A resposta está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 10. Viver ocioso e não segundo a tradição recebida por Paulo, não trabalhando para o próprio sustento, se tornando assim um peso para os outros e se intrometendo na vida alheia. Desordenadamente, o que é então, pai? Não trabalhar e se meter onde não deve se meter. O cara quer não trabalhar e ainda se mete na vida dos outros. Meu Deus do céu, caramba. E Paulo fala para a pessoa fazer o que daí? Vai trabalhar. Vai trabalhar e os irmãos chamem a atenção dele, mas trate como irmão. Se não quiser trabalhar, também não coma. É difícil. Cara, você sabe que agora eu estou aposentado. Tá. E eu tenho agora os benefícios
da aposentadoria. Glória a Deus. Eu não trabalho mais nas coisas desse mundo. Verdade, cara. Eu tenho um texto aqui, eu acho que dá para mencionar, um texto de Eclesiastes, que é a respeito de aposentadoria. Você sabia? Que provavelmente não viverei. Você Até eu aposentar, tem muita reforma que vai acontecer, você Jesus não vai vai voltar ter antes, vai esse ser... benefício. Cara. Mas olha, irmãozinhos queridos, olha aqui a questão do aposentado, olha que gostoso, caia de costas. Só esse texto não vai atrapalhar, não vai perder muito tempo. Então, Eclesiastes 5:18. Então, percebi, olha que coisa, uma bela coisa. Uma boa e bela. Uma boa e bela coisa. Boa e bela. Olha só, aposentado nós. Aposentado nós. Uma boa e bela coisa. Alguém comer. E beber. E desfrutar, cada um, do bem de todo o trabalho com que se afadigou debaixo do céu todos os dias da sua vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa. Maravilhoso. Caramba. Trabalhou a vida inteira e agora é uma coisa boa e bela. Você comer, beber. Quero dormir com a minha velha. Né? Cara, durmo com a minha velha. Por da hora que legal. for, teoricamente. Cuida da minha velha. Hoje mesmo fiz massagem nela. Nossa, é o cara. O pescoço mesmo, meio duro. Fiz massagem nela. Ela é muito amada. É mesmo? Eu amo muito ela. Eu também. Depois de 45 anos de casado, eu amo muito ela. Ô, rapaz. Marvada mulher bonita. Caramba. Deus é bom, queridos. Vamos lá. Pergunta número 8. Como devemos controlar o nosso corpo? Como devemos controlar o nosso corpo? O que será isso, meu Pai do céu? Resposta da questão número 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 8. E qual é a pergunta? Resposta da questão. Peraí. Como devemos controlar o nosso corpo? Olha, você acha que tudo é uma atitude dessa, o homem natural consegue? Não consegue. Quando ele controlar o seu corpo, é dar ouvidos, obedecer aquilo que Deus tem. Aí você pode viver, sem dúvida alguma, uma vida santa, justa e irrepreensível, a despeito de você ser limitado. Você vai haver momentos na sua vida que você vai fazer coisas que não convêm. Ah, mas então você está justificando o pecado? De maneira alguma. Paulo e Romanos dizem assim, olha, já que não temos lei, podemos então viver no mundão aí, tal coisa. De maneira alguma, não sabeis que todos quantos foram crucificados com Cristo estão fora desse processo? Caramba. Essa é a história. Então, é de fato possível para aquele que crê viver uma vida diferenciada, uma vida diferente do mundo que jaz no maligno. O normal do mundo é fazer as coisas do mundo. Então, um pecador que está na devassidão, essa coisa toda, é próprio dele. Mas aquele que saiu do mundo, entendeu? Foi aspirado, abduzido, celestialmente falando, espiritualmente falando. Tentação não é pecado. O pecado é você aquecer com ela, você sedimentar. É isso e mesmo. Aí, segundo Timóteo 4:8, se não me engano, fugir das paixões da mocidade. Com o pecado a gente foge, a gente não encara. Tá? Alguma coisa, propensão que você tem, alguma dificuldade, todo mundo tem. Você foge do que pode ser zona de risco para você. Lembrando o texto, 1 Pedro capítulo 1, quando ele diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Aí ele vive em mim. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não mais vos tornando as paixões que antes havia na vossa ignorância, lá para trás. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós igualmente santo em toda maneira de viver. Amém. Amém. Pergunta número 9. Quem pagou a fiança para a comitiva de Paulo para ser solta? Vamos ver aqui o que o irmão... Boa noite, pastores. Aqui vai a resposta do questionário 23 da questão 9. É o João Batista. Quem pagou fiança para a comitiva de Paulo para ser solta? A resposta está em Atos 17:9.
A fiança foi paga por Jazão e as autoridades soltaram a todos. Jazão? Tá? Jazão. Que era parente dele, viu? É, parceiro. É primo, né, brother? É parente dele, parente lá de Tessalônica, parente dele, caramba. Pagou a fiança lá e puderam ficar soltão. É isso aí. Escaparam. Pergunta derradeira. Opa! Sobre essa existe uma certa divergência, mas vamos conversar. Paulo teria ficado em Tessalônica quando os irmãos enviaram Paulo. Timóteo teria ficado em Tessalônica quando os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia? Vamos ver a resposta. Opa, vamos ver essa resposta, gente. Questionário 23, questão 10. Timóteo teria ficado em Tessalônica quando os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia? Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Boa noite e até o culto de domingo. Não, peraí. Todos os grupos respondem. Da questão número 10. Não, ele foi junto para Bereia. Em Atos 17, do 14 ao 15, diz: Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Último grupo. Daniel, aqui é Simone do grupo 1, vou responder a 10. Timóteo teria ficado em Tessalônica quando os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia? Atos 17, de 14 a 15. Não, ele os acompanhou até Bereia. Depois Paulo vai para Atenas, mas Silas e Timóteo permanecem em Bereia, indo juntar-se a Paulo. E aí, pai? Certinho. Qual que é a resposta? Descreva essa cronologia desses acontecimentos. O que acontece? Houve aquele tumulto também em Bereia, patrocinado pelo pessoal de Tessalônica, que foram lá e... que desordem. Aí então entenderam que ali... Porque Paulo era o cara que os caras tinham fissura nele, viu, cara? Paulo era atrevido. Ousado demais. Aí então eles não fixaram, não miraram em todo o bando. Miraram, de fato, de Paulo, na cabeça de Paulo. E aí então Paulo foi-se embora. Os irmãos levaram Paulo até Atenas. E um texto claro de Atos diz assim que Timóteo e Silas ficaram lá em Bereia. E aí então ele estava lá, ele viu as dificuldades que houve lá de Atenas, e ele falou assim: então logo vocês possam vir, venham. Mas não há registro bíblico de que Timóteo esteve em Bereia, Timóteo estiver em Bereia. E aí então me parece, isso é uma ilação, entenda? Uma ilação. Me parece de que, como não há registro de que Timóteo estava lá em Atenas, me parece que o migrar de Paulo para Corinto, eles se encontraram em Corinto. Então, isso é uma ilação. Timóteo e Silas, eles vieram de Bereia, não indo para Atenas. Vieram para Bereia para Corinto. Então, de Bereia para Corinto. E ali, então, que eles escreveram a carta. Isso também é um ponto de vista meu, por conta de todas as aflições que Paulo tinha com os de Tessalônica. Essa é a verdade. Maravilha, queridos, graças a Deus. Deus abençoe você, que a gente possa retomar o grupo com mais energia ainda. Vamos com tudo. Irmãozinho querido, antes que você encerre e feche, se aplica a leitura da palavra, viu? Adquira a dinâmica, a perseverança de ler a palavra. Cara, é tudo que eu quero, que nós queremos para eles. Perseverança na palavra. Porque eu não vejo, presta atenção, eu não vejo nenhum irmão, um crente amado no Senhor, que seja próspero. Se próspero, entenda, maturidade cristã, espiritual, que não tenha envolvimento com a palavra. Não tem jeito. Não, mas eu vou viver minha vida no monte orando. Eu digo, você levou a palavra do Senhor junto com você? Ela falou, não, eu só vou orar. Eu digo, você não faça isso, não faça isso. Só orar não adianta. Você não sabe como orar. Né? Não sabe como orar. Você precisa mesmo se envolver com a palavra, conhecer os mistérios, os segredos de Deus. Isso vai te tornar
uma pessoa nobre e eu vou ficar muito feliz e acho que cumpri com o meu ministério também. Amém. Queridos, Deus abençoe. Amamos vocês. Até a próxima. Amém.